Não me interessa um teatro cujo papel do espectador, a única coisa que ele pode fazer é entender uma história. Estou muito distante de qualquer forma teatral que está preocupada com fazer os outros entender alguma informação. Me interessa um espetáculo que produza com a plateia sensações, que tem a ver com a possibilidade de afetar o outro, tocar o outro num território que também é racional, mas que não é só racional, que é sensorial, que é afetivo, que mexa com algumas estruturas que vão bem além do racional. Também como para abrir um espaço para o imprevisível. A intimidade na condição teatral, ela, em princípio, ela não é esperada, porque você supõe que você vai ver alguém se mostrando, mas você vai ver protegido. Então, quando o ator experimenta, a atriz experimenta intimar, o que ela faz é quebrar um pouco esse lugar de proteção de quem olha. Isso geralmente nasce da oferta de intimidade, quer dizer, eu me proponho a ser íntimo com você e você tem que tomar uma decisão de aceitar ou de rechaçar. E qualquer um desses dois movimentos básicos, eles implicam em você se posicionar, sair do lugar de eu estou aqui e ninguém me olha. A atriz te olha, ela te propõe algo e tal. Eu acho que isso é uma parte importante. Por outro lado, seguindo nessa lógica de fazer no teatro, que tem sim uma dimensão absolutamente racional, você pode interpretar os sentidos, mas que não está baseado somente nos sentidos, a intensidade da atuação é quase como oferta de um segredo para o outro, né? Como se você tem muita intensidade no teu trabalho em cena, você está quase contando algo pessoal para essa pessoa desconhecida que é o espectador. Então, tanto o Coelho e Antônia como o Odisseu.com, eles trabalham de diferentes formas, mas com materialidades muito semelhantes. Todo o trabalho que eu faço na rua tem uma premissa. Eu não gosto muito de falar de teatro de rua, eu prefiro falar de teatro na cidade. Então, várias formas do espaço, entre elas lugares que são públicos, mas não estão totalmente expostos na rua, que é o caso do Coelho e Antônia. Pode estar numa praça, pode estar no Carramanchão, aí no Redenção, ou pode estar dentro de uma sala de um museu, ou pode estar em vários lugares. E tem essa ideia de trabalhar com essa... os atores, né, quer dizer, principalmente a Luciana, a atriz que está em cena, jogar com sensações dela o tempo todo na cena, se alimentar das sensações. Eu chamo isso de um trabalho a partir de estados, quer dizer, do estado em que você se encontra fazendo a cena, que é mais importante do que o conceito da personagem. Existe o conceito da personagem, mas o que está acontecendo com você na hora que está acontecendo tem que ser mais importante que o conceito da personagem, porque senão a personagem é sempre um anteparo entre você e o espectador. Essa é a linha com que eu trabalho, e os espetáculos dos últimos 10 anos que eu tenho dirigido, todos estão relacionados com a tentativa dos atores, sempre é uma tentativa, às vezes dá mais certo, às vezes menos, de ir para esse lugar que tem a ver com a tentativa, o esforço por ser íntimo com o outro. Um exemplo extremo, só para ficar mais claro, um extremo extremo de um trabalho que eu fiz com a atriz que trabalha comigo na minha companhia, que é um espetáculo breve chamado A Confissão, Projeto Confissão, que está baseado num texto, numa peça teatral autobiográfica da Marguerite Duras, e ela conta a relação incestuosa que ela realmente teve com o irmão entre os 15 e os 17 anos. E ela conta a paixão pelo corpo do irmão, a paixão do irmão dela pelo seu corpo e a noção de que isso era um lugar proibido. Essa é uma performance de rua, é um pequeno espetáculo feito na rua, em que ela toca a mão de um espectador e faz com que esse espectador, por baixo da sua blusa, toque seu seio. Que é um espectador que está na rua. Então, a nível de intimidade radical, extremo, desconfortável, impúdico, que mobiliza não só o sujeito e ela, mas mobiliza todo mundo que está ao redor. Também o trabalho com o Jogo de Antônia, quando ela se aproxima realmente de contatos com algumas pessoas, que é sempre assim, isso não acontece o tempo todo.
são chispas dentro do espetáculo, mas a cabeça da atriz que está procurando esse lugar produz um tipo, ou tenta produzir um tipo de relação diferente com os espectadores. Mas é importante falar para os teus alunos, né, que isso não é uma coisa que acontece, é uma poética e vai estar lá. Isso é uma poética que impulsiona eventos. Então, às vezes está, às vezes não está tanto, às vezes é para um grupo, ou seja, não é uma matemática, né? Sim. De verdade, espero que os teus alunos não se ofendam com o que eu vou dizer, mas assim, o ponto de partida nosso é menos o que o espectador tem ou vai ver, ou como ele vai reagir, e o ponto de partida é muito mais o que a gente quer fazer como artista sobre a nossa própria experiência. Então, realmente isso é um fato. O nosso ponto de partida é nossa necessidade criativa, expressiva, as nossas fronteiras, o nosso lugar de medo. A gente trabalha com a ideia de uma atuação que explora risco. E a gente sabe que o risco que uma atriz, um ator experimenta em cena cria uma forma de conexão com o espectador. Mas o nosso ponto de partida não é o que vai produzir no espectador, é o que produz na atriz enquanto ela está fazendo. E depois ver o que aquilo produz como resultado. Então, nosso uso da linguagem realmente não está preocupado com o sentido produzido, senão com o espaço de associação que ele produz. É uma preocupação muito menos com a conotação e muito mais com a denotação. O que ele abre de espaço simbólico e menos de espaço significativo. Então, queremos um signo mais expandido, mas basicamente a gente pensa assim, o que acontece quando um espectador se enfrenta com uma atriz capaz de ficar durante 1 hora deitada numa cama, nua, como morta, submetida à manipulação de outra atriz. A gente pensa nisso, mas o ponto de partida não foi esse. O ponto de partida é possível fazer isso em cena? É possível ficar 1 hora nessas condições? O que isso me produz? Esse é o ponto de onde a gente sai. Depois a gente vai acumulando a experiência com o outro, né? Só para você ter uma ideia, numa das cenas que você vai ver em Women's, que eu acho que você não viu ainda, tem uma situação em que eu estava ensaiando com as atrizes, a gente estava num momento de ensaio que eu não sabia para onde ir, e eu disse, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou sair da sala, fico um par de horas fora, e depois eu vejo o que vocês produziram. E quando eu voltei, elas falaram, a gente teve uma ideia, e aí fizeram uma cena que eu não vou narrar, para não fazer um spoiler, mas uma cena de muita intensidade, que eu me assustei muito, porque eu não achava possível fazer isso. Tu teria proposto essa cena? Não, eu não propus. Eu geralmente não proponho nada para os atores nesse tipo de coisa. Por exemplo, o toque no seio, a cena que eu estou falando de um imã, né? Eu não proponho, porque o corpo não é meu. Eu organizo com elas premissas de trabalho que se pode explorar, mas não digo, seria excelente que alguém chutasse a cabeça do outro. Não, nunca proponho nada de risco. O risco tem que ser proposto pelo ator na sua própria condição de atuação. Então, e o IMA se organiza muito ao redor dessa possibilidade, entende? Do que é possível fazer. E não do que isso que a gente faz significa. Agora, lógico que significa. O IMAS tem um nome que chama Women's, de mulheres, possessivo em inglês. As atrizes enfrentam o conflito do corpo feminino e a manipulação e a violência. Tem uma história sobre violência sexual. Mas não é porque a gente quer falar de morte, a gente fala de coisas que nos interessa experimentar no nosso processo de ensaio, né? É interessante pensar que não é fácil fazer esse ensaio para um diretor, ficar ali ensaiando isso. Então, são experiências concretas, corporais, afetivas, que nos levam ao espetáculo. Depois a gente descobre a gramatura que o espaço simbólico gera em termos de sentido, e aí repensa, reavalia, reajusta se é necessário, mas o ponto de partida é realmente fazer uma experiência entre a equipe criativa.